Já peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Nós vamos conhecer um pouco sobre a igreja de Sardes, como diz aqui o texto bíblico. A igreja de Sardes tem algo a nos ensinar essa noite. Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives, está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, mais uma vez nos dê a direção aqui da Tua Palavra. Nós estamos sujeitos a ela, nós estamos com os ouvidos preparados e atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Prepare o coração da Tua igreja, para que seja uma noite onde não seja uma mera palestra, um ensino, mas principalmente que seja o toque do Teu Espírito Santo, que seja a direção do Teu Espírito Santo sobre nós. É o que nós te pedimos neste lugar e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Deus tem sido bom, porque hoje Ele nos trouxe aqui. Deus tem sido bom porque Ele nos deu mais um dia de vida. Deus tem sido bom porque hoje eu tenho certeza que não faltou a comida na tua mesa. E se faltou a comida na tua mesa, você pode comunicar, porque tem bastante gente aqui para dividir a comida. Então isso não pode acontecer, né? No nosso meio. Isso não pode acontecer. Então eu tenho certeza que não faltou comida à sua mesa, e não deve faltar, e não vai faltar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Hoje eu estou muito feliz aqui, não estou tão bonito como o pastor Ademir estava na semana passada, com aquela calça impressionante que ele veio, que chamou a atenção de todos nós aqui, a juventude desse homem de Deus. Mas estou feliz, porque tem sido muito gostoso e desafiador pregar essas cartas de Apocalipse, né? Quando nós começamos a falar sobre Apocalipse, eu até testemunhei que a Amanda foi a primeira, que na hora que ela passou atrás de mim, eu estava estudando, ela olhou, carta Apocalipse, você vai falar de Apocalipse? Eu não quero ir nesse culto, porque tem uma ideia comum, né, das pessoas, que Apocalipse é uma carta de terror, quando na verdade nós fomos descobrindo aqui ao longo do texto que o terror é Gênesis. O terror é Gênesis. Aqui foi muito bem encenado pelos jovens, né? Eles inclusive mostraram, ontem também apresentaram o teatro na Assembleia de Deus, no Jardim Rodrigo, e ali sim é o terror, os mascarados e tal. Sim, Gênesis é um texto de terror, porque ali é a queda. Mas Apocalipse nós fomos descobrindo que é uma carta de esperança, é um texto de esperança, porque se Gênesis fala da queda e da destruição, Apocalipse apresenta a solução do problema da queda, e um Jesus que não deve ser pendurado numa igreja triste, doente, sanguentado ou ensanguentado,
mas a cruz estava vazia. Se você um dia tiver que fazer um trabalho que represente o cristianismo, você vai ter que desenhar uma cruz vazia, porque ele não está lá na cruz. Ele foi tirado de lá e foi colocado numa sepultura. Só que se você tiver que desenhar uma sepultura, você precisa desenhar uma sepultura com uma pedra aberta, porque ele também não está lá na sepultura morto, ele ressuscitou, igreja. Então muitos têm como grande símbolo do cristianismo uma cruz, mas eu quero dizer para você que maior do que uma cruz, o símbolo do cristianismo é a sepultura aberta, o sepulcro vazio, porque ele ressuscitou. E ele então vai e aparece para o velho e no final da vida João, numa ilha de Patmos, e não aparece ensanguentado, e não aparece morto, e não aparece triste, mas ele aparece glorificado, poderoso e rei. E quando ele aparece para dizer para João: João, há esperança para vocês. E quando ele aparece para João na ilha de Patmos, entregando as revelações que João deveria escrever, porque João não é o autor de Apocalipse, mas o autor de Apocalipse é Jesus. João é só o escritor. E quando ele fala a João, ele não fala em qualquer tempo, ele fala em um tempo de extrema morte. De extrema morte. Eu disse aos irmãos aqui um número que eu não vou lembrar bem específico, mas nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas mortas, se equivalesse ao número de hoje no mundo. É o número de cristãos que morreram martirizados porque acreditavam em Jesus. E é interessante que o João, que encostou a cabeça no peito de Jesus enquanto vivo, enquanto Jesus estava caminhando pelos seus aproximadamente 3 anos e 6 meses de ministério, João foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, e quando ele fez isso, ele ouviu sobre coisas de antes da existência, porque ele disse: o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas ele também recebe orientações para o futuro, e a ele então é entregue as revelações que nós estamos lendo aqui. E quando nós lemos e falamos de João, foi o único dos apóstolos que vai morrer de morte natural. Há alguns historiadores, escritores e alguns relatos antigos que dizem que a este mesmo João foi colocado dentro de um caldeirão fervendo. Só que ele saiu ileso de lá. Porque a ele deveria morrer de morte natural, ele deveria seguir até o último segundo de vida, porque a ele que colocou a cabeça no peito de Jesus seria entregue uma revelação que não seria para o tempo dele somente, mas atingiria o futuro, atingiria 2024, atingiria a noite deste domingo, e nós todos seremos impactados pela palavra, e assim estamos sendo há mais de 2000 anos atrás. Essa palavra é viva, poderosa e mais atual do que as notícias de amanhã. Aleluia. Mais atual, poderosa é a palavra do Senhor. E Apocalipse então, quando lemos, é um gênero literário da época, e a este gênero literário, algumas pessoas interpretaram de forma errônea, que ele só foi escrito para aquele tempo. Mas não, Apocalipse não foi escrito somente para aquele tempo. Apocalipse foi uma carta de esperança não somente para aquele tempo, mas Apocalipse foi uma carta de esperança para mim, para você, para esta noite. Apocalipse é uma carta de esperança para o sul do nosso país, que nós estamos orando aqui em todos os cultos. Apocalipse é uma carta de esperanças para os enlutados. Apocalipse é uma carta de esperança para aqueles que são violentados. Apocalipse é uma carta de esperança para os marginalizados.
Apocalipse é uma carta de esperança para nós que já perdemos entes queridos, que tanto nos fazem falta, do qual nós pensamos todos os dias e choramos pela perda deles. Apocalipse é uma carta de esperança para nós, para dizer que um dia todos nós estaremos com Ele glorificados, ressuscitados, porque Ele ressuscitou primeiro e vai ressuscitar todos nós. Este é o Apocalipse. Mas antes disso, antes daquele grande dia que nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fizemos enquanto respiramos e fizemos desta vida, nessa passagem rápida que nós vivemos aqui, nós seremos um dia julgados, nós um dia seremos analisados perante o Senhor, nós iremos ter como se um filme da nossa vida diante do Senhor. E felizes são aqueles que escolheram viver submissos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Felizes são aqueles que escolheram viver crendo. Felizes são aqueles que viveram crendo naquele que criou todas as coisas e que sustenta a vida sobre a terra. Felizes são aqueles que são de Jesus, amém? E se tem um povo de Jesus aqui essa noite, eu queria que você desse um amém bem forte. Nós estamos dentro deste reino e nada vai impedir da gente chegar até o final da nossa vida, porque se Ele não voltar nos próximos minutos, que pode acontecer, se Ele não volta para nós enquanto nós estamos vivos, uma coisa é certa, nós iremos para Ele quando chegar o dia de nós fecharmos os nossos olhos. Felizes são aqueles que se mantiveram dentro do reino de Deus e seguindo as ordens do Rei, porque um dia eles estarão frente a frente com Ele e serão julgados pelas suas obras. E aí nós chegamos a esse texto e a essa carta e a esta cidade chamada Sardes, e nós descobrimos, estudando, que havia uma deusa que era adorada, uma estátua, uma referência, um ídolo, que era adorada naquela cidade por nome de Cibele. E segundo a crença, ela tinha poder para ressuscitar mortos. Uma das características e a idolatria a essa deusa dentro da cidade de Sardes, a qual essa carta foi direcionada, é que ela teria poder para ressuscitar mortos. Então, quando Jesus escreve a eles, que tem nome de que vive, mas você está morta, Jesus está direcionando a carta, mas dentro do contexto da cidade. Ele direciona e diz: vocês acreditam que estão vivendo, e isso, irmãos, foi dito à igreja, tá? Vocês estão vivendo, achando que vivem, mas na verdade estão mortos. Outra coisa muito interessante é que se trata de uma cidade também que era uma cidade militar, porque ela ficava no alto de uma colina, e como ela estava no alto de uma colina, ela se sentia inatingível desde sempre, porque era muito difícil com que os inimigos invadissem e tomassem a cidade pela sua posição dentro desse local chamado Sardes. Só que no ano 529 a.C., o rei Ciro conseguiu invadir aquela cidade justamente porque ela se sentia inatingível. E olha que coisa interessante, um soldado consegue então entrar pela fenda da muralha da cidade, e quando ele entra, ele encontra a cidade dormindo, porque eles se sentiam inatingíveis pela posição, e quando a encontra dormindo, assim foi dominada aquela cidade. Então eles entendiam bem, quando a carta foi direcionada e disse: venho como um ladrão, e vocês não vão perceber, porque vocês estão como quem dorme. Jesus, quando foi direcionando as palavras para cada cidade,
ele usava o contexto, e é muito interessante que desde a época, quando Jesus ainda vivo, homem, entre nós, ele usava contextos da época para explicar. Quando ressurreto, Jesus continua usando os contextos da cidade para poder entregar a sua mensagem. O texto nos disse, em primeiro lugar, que haviam pessoas quase mortas. É como se elas estivessem numa UTI espiritual. E o que é estar quase morto? Quase morto é quando você já não mais se importa em fazer e viver conforme aquilo que desagrada a Deus. Uma das coisas que Jesus acusou aquela cidade, condenou, mostrou sua indignação, era porque aqueles irmãos, aquela igreja estava vivendo no pecado, mas aquele pecado já não era mais doloroso, perceptível. Aquilo que desagradava a Deus virou normal. Então Jesus disse para eles: vocês estão como se estivessem numa UTI, quase mortos. Porque vocês não conseguem mais perceber aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. Triste é alguém que já avançou um ponto de normatizar aquilo que não é normal para Deus. É uma carta de esperança, mas é uma carta também que a esperança existe para aqueles que decidem viver dentro do reino de Jesus. E Jesus e Deus têm situações, condições que desagradam a Ele. Só que o que Ele aponta para essa igreja é: vocês já não conseguem mais perceber aquilo que desagrada e não. Vocês se envolveram a tal ponto com a sociedade que vocês vivem, com o mundo que vocês vivem, que vocês não sentem mais o peso do pecado. Triste é quando nós chegamos a essa condição. E eu não sei aqui quem tem coragem de dizer que nunca passou por uma situação como essa. Eu acho que todos nós, em algum momento, fazemos aquilo que nós chamamos de frieza espiritual. O que é a frieza espiritual que nós chamamos? Frieza espiritual é quando você chega a uma condição que você vai vivendo a vida, e você vivendo a vida não consegue mais discernir aquilo que desagrada e aquilo que não desagrada a Deus. E você vai se misturando a tua vida com isso, até o ponto de você então estar numa UTI. E é isso que Jesus aponta para esta igreja e diz: vocês estão como quase mortos. E é importante lembrar que essa igreja, ela não sofria como as outras por heresias, porque nós lemos outras igrejas aqui que eles sofriam porque entrava um outro evangelho, era um ensino errado. Mas essa igreja em nenhum momento foi dito, por exemplo, os nicolaítas que nós lemos aqui, em outras situações, que era um ensino errado. Mas essa igreja aqui não fala sobre um evangelho estranho, mas essa igreja, o problema dela não era uma falsa doutrina ou um falso evangelho, mas o inimigo deles era o prazer pelas coisas do mundo. Era você se envolver com a sociedade e esse mundo que foi chamado o mundo do maligno, que na verdade não é a praia, não é a churrascaria, não é uma festa de aniversário, não é nem mesmo uma roupa. Quando a Bíblia fala de um mundo, ela está falando de um sistema que não tem um rei chamado Jesus. É um sistema que, se você somente entrar nele e seguir, você normatiza aquilo que Jesus condena. Isso é um grande problema. E nós estamos vivendo em uma sociedade que está cada dia mais tentando impor para nós situações e condições, normatizar situações em que Jesus continua dizendo: não, isso é pecado, isso é errado,
Isso não faz parte do meu reino, isso traz morte para vocês. Isso aí é uma natureza adâmica. Triste é aquele que não consegue mais discernir. E a situação fica tão triste que até em nome de Jesus começa a defender coisas que Jesus sequer aprova. E a esses um dia chegarão diante dele e dirão: viu, mas eu abri uma igreja no teu nome, eu coloquei até o seu nome na placa da igreja, eu falei em línguas, eu fiz mais culto que qualquer pessoa na face da terra. E que triste será o dia em que, por carregar a vida sem se preocupar com aquilo que Jesus condena ou não, triste será o dia que Jesus vai olhar para essas pessoas que não seja nenhum de nós e vai dizer: aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, a palavra do Senhor continua sendo a referência. A palavra do Senhor continua sendo mais atual do que as notícias que ainda vão acontecer amanhã. E a palavra do Senhor continua sendo chamada por nós e vivida por nós como sagrada. As sagradas Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo. E ela é imutável, ela é irrevogável, ela é intransferível. E vestes brancas serão dadas àqueles que dão ouvidos e vivem a palavra do Senhor. Portanto, guarde essa primeira informação. Pessoas estavam como numa UTI espiritual, porque já não conseguiam mais discernir aquilo que agrada ou não ao Senhor. Segundo lugar, se haviam pessoas quase mortas, Jesus disse que também haviam pessoas mortas naquele lugar. Dizem que vivem, mas estão mortos. E o que é isso? Isso é assustador. Porque a essa igreja, nós podemos dizer que exteriormente, aparentemente, porque ele disse, parecem vivos, exteriormente, na sua estrutura, estava tudo ótimo. Na sua estrutura estava tudo incrível. A igreja não tinha problema exteriores, como por exemplo a aparência era linda. Só que mais uma vez, a carta a essa igreja nos ensina que uma igreja pode ser excelente na sua estrutura. E quando eu falo de estrutura, é estrutura mesmo. É piso, é porta, é templo, é ar-condicionado, é músicos, é qualidade. Uma igreja pode alcançar coisas impressionantes, monstruosas e assustadoras, para o homem vislumbrar quando olha. Mas essa carta nos ensina mais uma vez, que uma igreja pode ter um calendário perfeito, ela não deixar a mídia ser tão impressionante, que não escapa uma data. É o dia da Bíblia, dia do índio, dia do coelhinho, dia de tudo, e vai ser divulgado, vai ser celebrado, o calendário perfeito, culto segunda, terça, quarta, quinta, domingo, 3 cultos, 4, 5, calendário litúrgico espetacular, uma igreja que você chega, entra, e parece que a hora passou rápido, de tão incrível que foi, o som, a qualidade do que se faz. Mas essa carta ensina que com todas essas celebrações e cultos, ainda assim, essa igreja pode estar morta espiritualmente. E isso também serve não só para uma igreja, templo, culto, corpo, mas isso também serve para a nossa vida individual, queridos. Porque talvez você é o mais cheiroso dessa noite. Você escolheu a melhor roupa, o melhor perfume. Talvez você tenha uma Bíblia gigantesca que você veio com ela embaixo do braço. E talvez fez até questão de que todos vejam.
o crente chegando. Talvez o seu linguajar é de crente, a sua roupa é de crente, o seu cabelo é de crente, tudo de crente. A aparência é impressionante, a sua oração é de crente, a forma que você fala, que você pronuncia as palavras, que você prega, canta, cumprimenta, a paz do Senhor, meu irmão. Mas a carta começa dizendo assim: o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. O Deus que nós servimos não sonda a aparência, o Deus que nós servimos sonda o interior. Isso é assustador dentro desta igreja. Tens aparência de que vive, tem nome de que vive, mas ele disse, está morto. O vencedor não é o cumpridor de liturgia de culto. O vencedor não é o maior leitor da Bíblia. O vencedor não é o mais eloquente. O vencedor não é o mais conhecedor da palavra. Mas o vencedor é aquele que se preocupa com o seu interior. O vencedor não é aquele que canta e prega em cima do púlpito. O vencedor não é o pastor. O vencedor não é o cargo. Mas o vencedor é aquele que tem um coração correto diante daquele que diz, eu conheço as suas obras. Eu conheço. Ele não disse que o que importa é o que os outros sabem, mas ele disse o que importa é o que eu sei ao seu respeito. E esse silêncio, talvez seja um silêncio assustador, porque a gente pode chegar lá com 1.300.000 cultos, e a gente descobre essa noite que o que vai ser medido é o que eu fiz com o meu interior, com o meu coração. Amém, igreja? Aleluia. Então, em segundo lugar, esses são os mortos. Parece que vive, mas não, estão mortos. E agora eu chego no final, e no ápice dessa palavra, porque se Jesus aponta o problema, o quase morto, o que não consegue discernir o bem e o mal, e aqueles que estão com a aparência legal, mas que o interior está morto, ele não só apresenta o problema, mas a carta apresenta a solução. E é ela que eu vou te entregar aqui em 3 soluções. E a gente vai encerrar. Solução número 1, segundo Jesus. Ele disse o seguinte: lembra-te do que tem recebido e ouvido, para que vocês possam ser vistos com vestes brancas, e um nome será dado a vocês, salvação. Ele disse, a você que quase está morto, ou a você que já morreu, ele disse, lembra-te do que tem recebido e ouvido. Jesus estava dizendo o seguinte, lembra da palavra, lembra da palavra, lembra da palavra, lembra do que a palavra diz. Ele disse para aqueles que estavam já sem memória, que já não conseguiam mais discernir, que a vida deles passou um objetivo, talvez a ser um objetivo financeiro. A vida passou a ser o objetivo dele, uma realização pessoal. E tudo que ele encontra da porta para dentro da igreja é a oração pela casa, é a oração pela promoção, é a oração pelo aumento de salário, é a oração por riqueza, é a oração por essa vida. Eu quero viver bem, eu quero viajar, eu quero ser nessa vida incrivelmente feliz. Jesus pega e diz a ele, viu?
Lembra-te do que diz a palavra. E cuidado para você não dar mais valor para aquilo que a traça e a ferrugem vão destruir. E comece a se lembrar do que realmente tem valor. E uma vez eu falei aqui de um texto que eu li, que eu fiquei assustado. A diferença que existe entre valor e preço. Geralmente o que tem valor, que é o que Jesus espera de nós, não pode se dar preço. E eu dei até um exemplo uma vez aqui pregando, que se você chegar a qualquer momento naquele controlador ali que eu tenho, e ele custa R$1.000, e você chegar e falar assim para mim, eu dou 2.000, eu falo assim, não, dá 1.300 que se já leva eu consigo comprar outro. Ele não tem valor, ele tem preço. Só que se você chegar em mim e falar assim, pastor, a Mandinha é uma coisinha que é mentira. 1 bilhão na sua mão agora, minha filha. Permite dar sua filha 1 bilhão, 2, 3, todo o dinheiro do mundo. Não tem como, não está à venda. Sabe por que não está à venda? Porque isso realmente tem valor. O que tem valor não se precifica, o que tem valor não dá. E o que Jesus está esperando aqui de fato, é que nós entendamos e voltamos os nossos olhos para a palavra, e a palavra vai mostrar para nós o que tem valor. O que tem valor. Ela vai te ensinar a ser pobre e miserável. Não é isso. Porque também olhar para a palavra e fazer apologia à pobreza, à miséria, não é isso. Mas a palavra é tão linda e maravilhosa, que ela te ensina de fato o que tem valor e que pode dar preço. E quando você aprende isso, você começa a aprender a se sustentar, se satisfazer naquilo que de fato tem valor. Aí, meus queridos, as coisas começam a ganhar sabor diferente de acordo com a palavra. Porque se tem uma coisa que vai condenar muita gente, se tem uma coisa que vai fazer com que muita gente não experimente essa experiência de viver com Cristo na glória, se tem uma coisa que vai destruir o homem, é uma coisa que Jesus chamou de demônio, chamou de Deus e chamou de mamon, e o nome disso é dinheiro. O dinheiro que destrói nações, o dinheiro que mata a gente de fome, o dinheiro que mata a gente de tudo que é forma, o dinheiro de herança, que pessoas se matam. Quantas mortes já aconteceram na história da humanidade por causa de herança, por causa de poder. Jesus chamou isso de mamon. Agora escute uma coisa, muita gente vai ficar para trás, porque não consegue perceber. E eu falava com minha mãe, no carro, que quando você passa por situações extremamente delicadas e precárias, como por exemplo, escute o que eu vou dizer, eu acho importante gastar esse tempinho aqui nesse texto, nesse tema. Quem aqui já passou por alguma cirurgia que te impossibilitou por um período de 1, 2, 3, talvez uma semana, de tomar banho? Banho assim, de entrar na ducha, sabe? Não é aquele banho de canequinha, aquele banho que você fala assim, nossa, já abre o chuveiro e você entrar no chuveiro. Quem já passou por isso? Levanta a mão bem alto, sim. Gente, quando chega lá para o 3º, 4º dia, e de repente, hoje é o último dia, e você tira o gesso, ou você tira o ponto, ou você tira alguma coisa que te impossibilita, ou você volta a andar, aí chega no dia seguinte, você vai tomar um banho.
Você lembra dessa sensação? E você entrando embaixo assim, e aquela água caindo, e você... Esse é um momento mais maravilhoso da história. Que coisa... Vocês estão concordando comigo, gente? Que coisa gostosa essa água. Ah! Que satisfação. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui tomou banho? Não, antes de vir para o culto. Vou constranger o pessoal também, né? Mas eu acho que a maioria aqui, pelo menos imagino eu, deve ter tomado um banho para vir. Foi a coisa mais normal do mundo. A gente entrou lá no chuveiro e tomou um banho, saiu e veio para o culto. Por que teve tanto sabor naquele dia? E nesse dia ficou tão normal. E eu estou falando para os irmãos isso porque, como o Espírito Santo é lindo, como ele fala com a gente em detalhes, né? Antes de vir para o culto, eu entrei embaixo do chuveiro e eu senti isso de Deus. Por um momento eu falei assim: Senhor, obrigado por esse banho. E eu acho que Ele queria que eu sentisse aquilo para me transmitir para vocês aqui agora. A gente não pode fazer com que as coisas percam o valor, gente. Porque Deus sabe por que eu estou tanto nesse tema, irmãos. Deus sabe. Já viram aquele vídeo que corre na rede social? Você não sabia, mas um dia, pela última vez, você jogou bola na rua com seus amigos e você não sabia que era a última vez que você fez isso. Já viram esse vídeo? Os vídeos mais verdadeiros que existem. E aí a gente fica tentando puxar, nossa, quando foi esse último dia que a gente botou o chinelo lá e jogamos a última vez? Isso vale para um abraço. Quando a gente perde alguém, a gente fica tentando, a primeira coisa que a gente puxa, qual foi a última coisa que eu disse para ele? Qual foi a última coisa que eu disse para ele? Qual foi a última coisa que eu disse para ela? Não é isso que a gente faz? Automaticamente o nosso cérebro já leva a gente para isso. Ai meu Deus, que não tenha sido um momento ruim. O nosso problema como ser humano é que nós normatizamos coisas que têm valor, nós tiramos o valor delas e damos preço, gente. É como se elas ganhassem valor irrisório. Que valor tem um abraço? E a gente só descobre isso na hora que a gente está no fio da vida, entre a vida e a morte, quando a gente está... E a gente não imagina nunca que pode ser o último dia, pode ser o último culto, pode ser o último abraço, pode ser o último momento com aquela pessoa. Felizes são aqueles que vão encontrar sabor num café da manhã com seu esposo, com a sua família, com seu filho. Felizes são aqueles que vão encontrar sabor num banho. Felizes são aqueles que vão encontrar sabor num passeio. Felizes aqueles que vão sair amanhã e alguns vão sair reclamando por mais uma vez ter que ir para aquela empresa. O pastor Emir falou esses dias, eu acho isso. Mas outros sairão também num emprego difícil, mas Senhor, tem muita gente querendo emprego e eu estou empregado. Parece tão óbvio, tão simples, mas tão difícil da gente viver e perceber isso. Se eu com 40 anos tenho dificuldade, 40 anos? 40, faz 41, né? Como você não sabe? 41? Vou fazer 41 em julho, obrigado mãe. A mãe sempre sabe, né? Se eu com 41 em julho tenho dificuldade de perceber isso, eu fico imaginando um jovem, né? Com 10, 12, 15. Mas hoje o Senhor fala conosco aqui. Lembra-te do que tem ouvido e recebido. Só que o grande problema é que você não está recebendo porque não está ouvindo. E quando a Bíblia fala sobre ouvir a palavra, ela está te perguntando assim,
mais 5 minutos, irmãos. Quando a Bíblia está dizendo assim, sobre ouvir, receber, ouvir, ela não está perguntando o que você ouviu na palavra de domingo à noite. A Bíblia Jesus está perguntando o que você vai fazer amanhã. Porque hoje está legal, a palavra está sendo ministrada, a gente vai sair com o coração aqui aquecido, mas amanhã você vai abrir sua Bíblia. Amanhã você vai tirar um tempinho naquele momento ali de inércia, para abrir a palavra e receber uma comida espiritual. Amanhã, você vai fazer isso amanhã? Em um momento do seu dia? Porque no TikTok você vai, no Instagram nós vamos, porque eu não tenho TikTok no caso, no YouTube nós vamos, no WhatsApp nós vamos ficar talvez 30 ou 40 minutos correndo o vídeo, Mas a pergunta que o Senhor faz essa noite a uma igreja que não quer viver a aparência de que vive, uma igreja que quer ser viva de verdade, a pergunta é se nós amanhã iremos abrir a palavra, se nós amanhã tiraremos um tempo para se alimentar espiritualmente. Essa é a pergunta dessa noite para você. Porque se não é só aparência, irmãos, você não cumpriu aqui essa noite de domingo durante 1h30 um culto religioso, foi embora para tua casa e está tudo legal minha semana. Não, irmãos, a vida com Deus não é um culto de 1h30, a vida com Deus, ela é semanal, ela é diária, ela é hora, ela é segundos, ela é o tempo inteiro. E ela diz para nós, 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E quando ela diz orai sem cessar, ela não significa que você vai viver assim, vou trabalhar. Quando ela diz orar sem cessar, é você pegar e falar com Deus no seu dia. Falar com Deus no seu dia. E eu tenho dito para minhas filhas, tenho dito na minha casa, viu? Fala com Deus no caminho da escola. Fala com Deus no caminho do trabalho. Fala com Deus no trabalho. Fala com Deus, fala mais com Deus. Não é falar sozinho, é falar com Deus. Israel já pegou uma cena uma vez, eu no farol, eu nunca esqueço que ele comentou isso comigo. Eu com o capacete na cabeça, parecia que quando eu colocava o capacete, Paulo, eu entrava no mundo de Nárnia. Não sei, tinha um mistério aquele negócio, o capacete no farol e eu gritando, Deus, não sei o quê. Dentro do fundo musical, dentro do capacete é como se eu tivesse num mundo com o Senhor. Com o Senhor a gente fala todo dia, com o Senhor a gente fala toda hora. Amém, igreja? Para a gente fechar, lembra-te do que tem ouvido e recebido. 2, não faça como Sardes, ser vigilante, volte a cuidar da tua vida espiritual. Eu já gastei bastante tempo aqui falando do que é cuidar da sua vida espiritual. Não é aparência externa, é pelo lado de dentro, é pelo lado de dentro. Quanto tempo faz que você não faz um propósito de oração, um propósito de jejum? Quanto tempo faz que você não faz um propósito com Deus? E 3, volta à santidade, ou seja, tenha um tempo para perceber aquilo que está desagradando a Deus na sua atitude, aquilo que está desagradando a Deus na minha atitude, o que eu estou fazendo no meu dia, na minha rotina, que isso aqui não está legal. É o que ele diz, é a solução é, lembra, a solução é, vigia, e a solução é, volte. Vamos repetir essas 3 palavras para ficar no coração, que essa é a solução que Jesus deu para uma cidade que estava, uma igreja que estava quase morta e morta. Juntos, primeiro, lembra, vigia, irmão, e volta. Quando eu digo para vocês, lembra, palavra, o que ele vai dizer amanhã para nós? O que ele vai dizer na terça, na quarta, na quinta, palavra. Quando eu lembro vigia,
Uma cidade que estava no alto da colina e um soldado entra por uma fenda e encontra uma cidade dormindo. Vigia. Vigia. Mantenha-se em alerta, porque o diabo rouba com detalhes. São fagulhas que ele lança. Fagulhas. Um pecado, ele não é consumido de uma hora para outra. Um pecado, ele vai sendo construído até acontecer. Mantenha-se vigilante. E terceiro, volte. O que é voltar? Pastor, eu sou esse que estou quase morrendo ou estou morto espiritualmente. Beleza, então dá uma olhadinha para trás agora. Percebe aonde você caiu, aonde você errou, aonde produziu isso que você é hoje. E começa então a tirar do caminho e volte. Volte, isso é arrependimento. E agora você continua com novas práticas, com novos hábitos, com uma nova vida. Isso é arrependimento, isso é salvação. E essa é a solução que Jesus deu para nós. Ministério de louvor, pode subir aqui. Pode se colocar de pé, igreja. E essa é a igreja de Sardes. Juntos de novo. Lembra? Vigia. E volta. Amém? Lembra, vigia e volta. Lembra, vigia e volta. Lembra, vigia e volta. Em nome de Jesus. É o que o Senhor quer. Glória a Deus. Aleluia.